Esse caso do ex-presidente Lula começa lá em abril de 2015, quando ele é chamado pela primeira vez para prestar um depoimento no Ministério Público. A partir daí, nós detectamos sucessivas notas, notícias plantadas na imprensa, sempre com o objetivo de começar a envolver o nome do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato e também em outros processos. Queria voltar um pouco, porque eu acho que começou um pouco antes, acho que foi em 2014, nas eleições presidenciais, quando há tentativa de envolvimento do Lula na Lava Jato. Nós temos aquela fatídica capa da Veja, com o Youssef, um fake news, na realidade, falando que eles sabiam de tudo. E ali começa uma tentativa por parte da mídia, eu acho que principalmente de partes da mídia, de envolvimento, de alguma maneira, do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Constantemente, quase diariamente, né, havia uma suspeita aqui e acolá de que uma delação mencionaria, outra mencionaria o Lula, que ele sabia de alguma coisa, nada palpável. Eu nunca me esqueço, foram passados 17 minutos do Jornal Nacional com o Lula, com a foto do Lula dentro do triplex, com o Léo Pinheiro, visitando o triplex para decidir se compraria ou não o triplex. Esse relato todo ele é importante porque ele mostra a sintonia que existe entre as ações das autoridades da Lava Jato, dos procuradores, juízes e aquilo que a mídia publica. É um sistema que se autoalimenta. Então, para disfarçar as ilegalidades e arbitrariedades que são cometidas, cria-se um clima contra a pessoa que será alvo de atos ilegais, de atos que ferem garantias fundamentais. Então, cria-se um clima previamente na imprensa, tratando aquela pessoa como se fosse culpada, demonizando o cidadão, e aí, a partir desse clima, há uma deflagração efetiva de atos de persecução, atos violentos e arbitrários que são tratados como naturais diante dessa preparação feita pela mídia. Quando houve a denúncia, era de competência de uma vara daqui de São Paulo. E o que houve? Este processo do Lula é destacado, e somente do Lula, destacado e enviado a Curitiba. Sendo que depois todas as pessoas envolvidas, inclusive Léo Pinheiro, Vacari, são todos inocentados no processo aqui de São Paulo. Havia uma perplexidade do motivo pelo qual o juiz Sérgio Moro, que é o juiz lá da 13ª Vara Criminal de Curitiba, estava à frente dessas investigações, porque o caso não tinha, como não tem, qualquer relação com a Petrobras. Os procuradores, na época, fizeram esses pedidos ao juiz, escolheram o juiz Sérgio Moro, sob a afirmação de que esse apartamento triplex, que depois seria objeto de uma denúncia, teria relação com contratos da Petrobras. É evidente que eles nunca demonstraram esta relação, mas já naquela época eles escolheram a jurisdição de Curitiba mediante a afirmação, sem provas, de que esse apartamento triplex, assim como outros imóveis, teriam relação com contratos da Petrobras. E é assim que começa, então, a fase ostensiva da Operação Lava Jato em relação ao ex-presidente Lula e, particularmente, em relação a esse caso do triplex. Até que chega aquele fatídico março de 2016, quando ele é conduzido coercitivamente, ele é preso, levado ao aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, para prestar um depoimento. É importante ressaltar que ele jamais havia se negado a prestar um depoimento. Ao contrário,
Até aquele momento ele já havia prestado outros depoimentos, sempre atendendo as intimações, e as perguntas que foram feitas ao ex-presidente Lula naquele dia da sua condução coercitiva praticamente foram as mesmas perguntas que ele já havia respondido em depoimentos prestados anteriormente. Ele é levado num espetáculo para o aeroporto de Congonhas, que também até hoje não tem explicação por que aquele aeroporto, por que um aeroporto, por que não uma Polícia Federal, muito menos para a condução coercitiva, mas por que aquele local? A questão do aeroporto de Congonhas, é importante lembrar que o ex-presidente Lula foi conduzido até o chamado Salão de Autoridades. O Salão de Autoridades do aeroporto de Congonhas é nada mais, nada menos do que uma sala que tem as paredes de vidro, né? E as pessoas que souberam, que tiveram conhecimento de que o ex-presidente Lula havia sido levado para aquele local, foram até lá e, num determinado momento, inclusive, começaram a balançar aquelas paredes de vidro. As próprias autoridades que estavam presentes ficaram assustadas e mostravam que não tinham controle daquela situação. Também teve confusão em frente ao prédio onde Lula prestava depoimento. Foi um ato que mostrou uma falta de preparo e, mais do que isso, não se sabe sequer se ali efetivamente era o local destinado para o ex-presidente Lula, porque não se pode conceber a ideia de que pessoas preparadas não tenham imaginado que um local com paredes de vidro não seria um local adequado para receber ali o ex-presidente Lula, para prestar um depoimento naquela situação que gerou comoção da população, e por isso as pessoas foram até lá e, enfim, e houve todo aquele cenário já retratado em diversas imagens e fotografias. O lugar mais seguro seria a própria casa, se é que ele queria fazer algo que não chamasse atenção, que não fosse um espetáculo midiático, o que foi exatamente o contrário que ocorreu. Naquele mesmo dia, houve buscas e apreensões nas casas dos filhos do ex-presidente Lula, de colaboradores, com as crianças, né, com os netos ali, levaram os iPads das crianças, levaram fotografias de família, fotografias de pai, mãe e filho, levaram essas fotografias. Ou seja, foi um ato de violência muito grande. Não vamos esquecer também que aquela busca e apreensão foi filmada, a despeito de haver ordem expressa do juiz Sérgio Moro para que não fossem filmadas as buscas e apreensões. Ela foi filmada, aquela especificamente foi filmada e divulgada posteriormente para que fosse possível fazer um filme fidedigno àquela cena, aquele ato. O juiz Sérgio Moro havia autorizado a interceptação dos telefones usados pelo ex-presidente Lula, pelos seus familiares, colaboradores e até mesmo os nossos telefones, os telefones dos seus advogados. E essa interceptação vai até o dia 16 de março, quando é anunciado que o ex-presidente Lula seria nomeado ministro-chefe da Casa Civil pela então presidente Dilma Rousseff. Nesse dia, por uma coincidência, o juiz Sérgio Moro decide levantar o sigilo das conversas interceptadas, autorizando que elas fossem divulgadas ao público geral e à imprensa. E mais do que isso, até mesmo uma conversa que havia sido captada fora do período de autorização judicial, que é aquela conversa entre o ex-presidente Lula e a então presidenta Dilma, foi também objeto de autorização de levantamento do sigilo que havia sido imposto anteriormente. Então, tudo aquilo, naquele momento, foi divulgado, evidentemente, para produzir um efeito político e não um efeito jurídico. A lei das interceptações telefônicas é muito clara. Ela estabelece que as conversas interceptadas somente podem ser utilizadas para os fins do processo penal e devem ser mantidas em sigilo. E mais, ela estabelece no artigo 10 que a divulgação
dessas conversas interceptadas configura crime. Assim que foram divulgadas aquelas conversas interceptadas, houve uma série de manifestações pelo país, né? Mais uma vez, para tentar demonizar o ex-presidente Lula, e aquilo surtiu também um efeito político contrário ao presidente Lula e ao governo da época, que é como se tivessem retirado os direitos políticos do ex-presidente Lula. É importante lembrar que a Constituição Federal estabelece que a pessoa só perde os direitos políticos se houver uma condenação definitiva transitada em julgado. Naquele momento, o ex-presidente Lula sequer era réu. Naquele momento, ele era um investigado, portanto, conservava todos os seus direitos políticos, inclusive para assumir um cargo público, como era o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Aquele foi mais um dia de grosseiras violações às garantias fundamentais do ex-presidente Lula e que acabam se somando a outras diversas violações grosseiras às suas garantias fundamentais. Foram divulgados também áudios particulares da família, da mãe com o filho, da nora com amigos, ou seja, manifestamente tentando demonizar a família, que era uma tentativa de juntá-los todos numa grande família criminosa. O juiz deve ser independente, ele tem que julgar de acordo com a letra da lei, independentemente de pressões externas, e obviamente não é isso que nós temos neste processo. Então, portanto, nós não temos as condições necessárias para que o ex-presidente Lula tenha um processo justo. Nesse dia 16 de março de 2016, quando ocorre a liberação dos áudios para a imprensa e para o público em geral, isso acaba sendo, além de haver uma ilegalidade na própria decisão, ela foi tomada por um juiz que não tinha competência para estar à frente do caso, porque envolvia a então presidente da República, Dilma Rousseff. Segundo a Constituição Federal, se o caso envolve o presidente da República, a competência para proferir qualquer decisão no processo ou na investigação é do Supremo Tribunal Federal. Essa situação veio a ser reconhecida pelo falecido ministro Teori Zavascki, que logo depois do dia 16 de março acolheu um pedido de liminar que foi feito pela então presidente da República para o fim de reconhecer a ilegalidade tanto na realização da interceptação quanto na divulgação da conversa interceptada envolvendo o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff. Eu acho que é importante lembrar que o ministro Teori Zavascki foi muito duro na decisão liminar que ele proferiu naquela reclamação que foi proposta pela então presidente Dilma Rousseff e afirmou com todas as letras que o juiz havia extrapolado a sua competência e que havia ferido garantias fundamentais das pessoas ali envolvidas. O ministro Teori Zavascki, à época, disse, inclusive, que as interceptações foram realizadas sem qualquer fundamentação. Nós havíamos pedido para que o ministro também analisasse as outras ilegalidades que o juiz Sérgio Moro havia praticado contra o ex-presidente Lula. Mas, nesse ponto, no entanto, o ministro Teori Zavascki decidiu reconhecer apenas a ilegalidade da conversa interceptada entre o presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff. Aquele momento, evidentemente, foi um momento de frustração para a defesa, porque entendíamos que o processo estava na jurisdição do Supremo Tribunal Federal e todas as ilegalidades que haviam sido praticadas pelo juiz Sérgio Moro até aquele momento deveriam sim ser analisadas e reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas não foi isso que aconteceu.
Então, quando o Supremo Tribunal Federal decide que não iria analisar as afirmações de violações que nós havíamos apresentado e decide devolver os processos e as investigações ao próprio juiz Sérgio Moro para que ele analisasse os próprios atos, nós constatamos que não havia no Brasil um remédio eficaz para reparar e para fazer cessar essas grosseiras violações que estavam sendo impostas ao ex-presidente Lula. E no dia 28 de julho de 2016, protocolamos no Comitê de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, o primeiro comunicado de um cidadão brasileiro contra violações às suas garantias fundamentais perante aquele órgão internacional. Vamos lembrar que o Brasil, em 2009, ratifica o protocolo opcional que concede, digamos assim, jurisdição, que reconhece a jurisdição e as decisões do Comitê de Direitos Humanos da ONU. É então que nós procuramos um dos maiores advogados de direito internacional do mundo, o Jeffrey Robertson, Queen's Counsel, e a partir daí começamos a trocar várias impressões, documentos do caso. Ele vem ao Brasil em julho de 2016, onde permanece aqui por quase 10 dias estudando os documentos dos autos, estudando os autos, entrevistando juristas, entrevistando testemunhas, e chega ao final dessa semana e reconhece que o Lula é uma pessoa inocente. As mesmas violações que foram levadas ao Comitê de Direitos Humanos da ONU também serviram para fundamentar uma queixa-crime que foi proposta pelo ex-presidente Lula, pela dona Marisa e demais familiares contra o juiz Sérgio Moro. Então, o presidente Lula e seus familiares são partes adversas do juiz Sérgio Moro, o que apenas vem reforçar que o juiz Sérgio Moro jamais poderia ser um julgador imparcial e independente. Ele acaba reconhecendo que ficou profundamente afetado com aquela iniciativa e que, portanto, jamais poderia vir a julgar o ex-presidente Lula. Essa denúncia ocorreu no dia 14 de setembro de 2016. Antes disso, como eu já disse, houve vários depoimentos, houve aqueles atos manifestamente ilegais de condução coercitiva, de interceptação telefônica, divulgação das conversas interceptadas, interceptação do nosso escritório para poder monitorar a estratégia de defesa do ex-presidente Lula. Enfim, muita coisa ocorreu, muitas ilegalidades ocorreram, até que em 14 de setembro de 2016 aparece aquela denúncia que foi, na verdade, ela não começou dentro do fórum. É uma denúncia que começa com uma entrevista coletiva convocada pelo procurador Dallagnol para apresentar o ex-presidente Lula não como ali um denunciado, mas sim como uma pessoa que já seria culpada antes de ter um processo, antes de ser julgado, porque naquele momento o ex-presidente Lula foi tratado perante a imprensa nacional e internacional e perante a população como se fosse uma pessoa já com a culpa reconhecida. Porque se você tem um Ministério Público Federal que contrata um hotel, um cerimonial, e expõe ali aquele PowerPoint, que aliás, esse sim tem um histórico, que aquele PowerPoint não é nem original, aquele PowerPoint ele foi copiado de um procurador norte-americano que tentou apresentar o mesmo PowerPoint, exatamente o mesmo PowerPoint, em um julgamento em um tribunal norte-americano. A Suprema Corte norte-americana anula o julgamento inteiro, porque entende que aquele PowerPoint, aquelas flechas, induzem a uma presunção de culpa. Portanto, induzem a uma culpabilidade indevida, induzindo ao erro o julgador. Então você imagina que aqui nós tivemos em rede nacional, por 90 minutos, um procurador da República fazendo uma apresentação com PowerPoint, com flechas
dizem do nada para o nada, de fatos que não guardam nenhuma lógica com qualquer tipo de crime ou indícios de crime, levando ao Lula ao centro de um PowerPoint que estarreceu a comunidade nacional e internacional. A tentativa constante de induzir a população a uma presunção de culpa é inacreditável. Essa denúncia do PowerPoint, além de tudo, é uma denúncia tecnicamente bastante frágil. Tanto é que o juiz Sérgio Moro teve que fazer remendos, teve que consertar a denúncia ao receber essa denúncia e instaurar a ação penal. Isso é um absurdo, porque o juiz deveria, ao se deparar com uma denúncia tecnicamente falha, ter rejeitado de plano essa ação. Mas não, o juiz Sérgio Moro acaba consertando a denúncia e abre a ação penal com uma versão que foi ali por ele corrigida. 2 dias antes do prazo final para uma manifestação no processo sobre estes documentos, ele junta uma mídia com 146, se não me engano, 146 mil páginas, distribuídas em 17 mil arquivos, o que dificultava a impressão, porque você não pode entrar nesse arquivo e mandar imprimir. Você tem que entrar 17 mil vezes e mandar imprimir 17 mil arquivos diferentes, impossibilitando que nós pudéssemos analisar esse material, analisar esses documentos de forma correta, para que a gente conseguisse fazer a defesa em tempo hábil. Embora o prazo fosse bastante exíguo, nós cumprimos, nós apresentamos a resposta à acusação, rebatendo a denúncia que havia sido apresentada e também, na mesma oportunidade, apresentamos exceção de suspeição em relação ao juiz Sérgio Moro e também exceção de incompetência, mostrando que aquela ação penal jamais poderia estar tramitando na Justiça Federal de Curitiba, porque não havia, como não há, qualquer elemento de conexão da ação penal com a Justiça Federal de Curitiba. A despeito dos sólidos fundamentos que nós apresentamos, o juiz entendeu por bem rejeitá-los, receber definitivamente a ação penal e marcar as audiências. É interessante lembrar que ao longo dessas 23 audiências, ao longo da coleta dos depoimentos das 73 testemunhas, nenhuma delas fez qualquer afirmação que pudesse confirmar a acusação em relação ao ex-presidente Lula, em relação ao triplex ou em relação à Petrobras. Há uma cena muito curiosa em que o Paulo Roberto Costa foi perguntado pelo próprio assistente da acusação, o advogado da Petrobras, se ele era tratado pelo ex-presidente Lula como Paulinho. E o Paulo Roberto Costa diz: não, o ex-presidente Lula jamais me chamou de Paulinho. Aliás, a relação que eu tinha com o ex-presidente Lula era uma relação de respeito, era uma relação respeitosa e que não permitia qualquer tipo de contato que não fosse lícito e republicano. Então, esse é um exemplo claro de um delator numa audiência em que ele não só nega qualquer situação indevida, como ele mostra, ele coloca as coisas no seu devido lugar. Lembrando que delator e testemunha têm a obrigação de falar a verdade, diferente de outras ocasiões onde você tem depoimento de réu que não é obrigado a falar a verdade e estão na tentativa de obtenção de algum benefício seguindo um script pré-determinado pelo Ministério Público. As testemunhas do processo têm o dever de falar a verdade. Um outro aspecto importante que deve ser lembrado desses depoimentos é a declaração do Pedro Barusco durante o seu depoimento de que elaborou uma planilha que é utilizada como base da acusação, contendo supostamente percentuais de vantagens indevidas sobre contratos da Petrobras, e ele esclarece que fez aquela planilha
a pedido do Ministério Público, durante o processo de delação premiada que ele estava negociando com a Força Tarefa. Então, é um documento produzido artificialmente para dar sustentação a uma delação premiada e que não deveria merecer qualquer credibilidade. E outro dado importante, eu perguntei a ele por que é que o documento, por que é que a planilha começava em 2003. E ele disse que começava em 2003 porque a Força Tarefa da Lava Jato informou a ele que a Lava Jato seria referente ao ano de 2003 e seguintes, e não a períodos anteriores. Uma outra testemunha de acusação era uma engenheira responsável pelas obras no edifício Solares. E ela narrou que esteve naquele prédio, no edifício Solares, mais de 120 vezes desde que ela foi contratada pela OAS. E aí eu perguntei a ela quantas vezes a senhora viu o ex-presidente Lula nesse local. Ela disse nenhuma. Quantas vezes a senhora viu Dona Marisa? Ela disse uma. Então, ou seja, uma pessoa que foi tantas vezes ao local, foi tantas vezes a esse condomínio Solares, nunca viu o ex-presidente Lula e viu uma vez a Dona Marisa, reforçando aquilo que nós sempre dissemos. O ex-presidente Lula e Dona Marisa foram ao local para ver se tinham interesse na compra. E depois da segunda visita de Dona Marisa, esse interesse foi descartado. Agora, essa mesma testemunha foi muito clara ao dizer que o ex-presidente Lula jamais recebeu as chaves desse imóvel, jamais teve a posse, jamais passou um dia e jamais passou uma noite no triplex. Depois que nós ouvimos as testemunhas de acusação, nós passamos a ouvir as testemunhas de defesa. E ali nós tivemos a oportunidade de ouvir diversas pessoas que participaram do governo do ex-presidente Lula e que puderam ali narrar, testemunhar que jamais presenciaram a prática de um ato ilícito ou não republicano por parte do ex-presidente Lula. Ao contrário, elas disseram que durante o governo do ex-presidente Lula foram implantadas diversas medidas voltadas ao combate à corrupção e também para o fortalecimento das instituições, tanto da Polícia Federal, do Ministério Público, da Controladoria Geral da União, dentre outros órgãos responsáveis pelo combate a ações ilegais e também à corrupção. É importante lembrar que a CGU era o único órgão que apontava algum tipo de deturpação no sistema de contratação da Petrobras. Ou seja, ele, quanto presidente, tinha um órgão que fiscalizava e apontava algum tipo de distorção. Então, todo esse quadro das audiências acabou reforçando aquilo que nós sempre dissemos. O ex-presidente Lula jamais teve qualquer atuação na Petrobras, seja para viabilizar a celebração de contratos indevidos, seja para manter quem quer que fosse para a prática de atos ilícitos. Ao longo das audiências foi revelado que aquele apartamento triplex não só não pertencia ao ex-presidente Lula, que também jamais teve a posse desse imóvel, como também que a OAS, se comportando como proprietária, acabou envolvendo esse apartamento em uma operação financeira feita com um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal. Significa dizer que este apartamento foi já cedido, a Caixa pagou por este apartamento, ela pagou o valor econômico deste apartamento e quando a OAS vendesse esse apartamento para um terceiro, deveria notificá-lo, isso consta no contrato, deveria notificar o adquirente de que o real dono, ou seja, a pessoa que deveria receber esse dinheiro, era a Caixa Econômica Federal em uma conta específica do contrato. Por essa relação contratual, fica claro que aquela acusação que está na denúncia, de que o apartamento teria sido dado ao ex-presidente Lula, jamais poderia ter ocorrido. Para que a OAS
pudesse ter dado a propriedade desse apartamento para o ex-presidente Lula, ela teria que ter depositado o valor correspondente numa conta específica da Caixa Econômica Federal, o que jamais aconteceu. São várias pessoas, vários especialistas, auditores, especialistas em recuperação judicial, administradores judiciais com dever, sim, perante o Judiciário de São Paulo de falar a verdade, atestando que este apartamento pertence à OAS e ele já foi utilizado em uma antecipação de crédito, digamos assim, para a Caixa Econômica Federal que gere o FIE-FGTS. Depois que nós terminamos de ouvir as testemunhas desse caso, nós passamos para os depoimentos dos réus. E aí é que aconteceu aquela inusitada situação envolvendo Léo Pinheiro, ex-executivo da OAS. O depoimento de Léo Pinheiro estava marcado para o dia 3 de maio de 2017. Aí, surpreendentemente, esse depoimento foi adiado por uma semana. E o que nós vimos naquele depoimento foi uma clara tentativa de incriminar indevidamente o ex-presidente Lula por alguém que buscava reconhecidamente benefícios com o Ministério Público. O Léo Pinheiro e seus advogados reconheceram que estavam em tratativas com o Ministério Público para um acordo de delação premiada, objetivando dar benefícios ao Léo Pinheiro. Ora, é evidente que alguém que vai prestar um depoimento estando em negociação com uma das partes, com a parte de acusação, não tem qualquer isenção para apresentar uma narrativa. Muito menos se for uma pessoa que é acusada também na ação e que, portanto, está prestando depoimento sem o compromisso de dizer a verdade. O depoimento de Léo Pinheiro não só não merece credibilidade pela situação em que ele prestou esse depoimento, mas também porque a versão dele é diferente da própria versão da denúncia. Segundo a narrativa que foi apresentada pelo Léo Pinheiro, ele teria conversado com o João Vacari e com o Paulo Okamoto para que esse apartamento triplex fosse destinado ao ex-presidente Lula e o valor correspondente fosse descontado de um suposto Caixa Geral de Propinas. No entanto, o Paulo Okamoto, que também é acusado nessa ação, foi ouvido e negou a versão do Léo Pinheiro. Por seu turno, o Ministério Público sequer se interessou na oitiva do João Vacari. Ou seja, é uma narrativa, segundo ele, que envolveria 3 pessoas, sendo que uma das pessoas foi ouvida e negou aquilo que foi dito por Léo Pinheiro e a outra pessoa sequer foi ouvida. O Ministério Público sequer teve interesse em chamá-la para prestar depoimento. Como é possível atribuir credibilidade a um depoimento que é prestado sem o compromisso da verdade por uma pessoa que está negociando uma delação premiada e cuja narrativa é negada por uma outra pessoa que foi ali citada durante o depoimento? A sentença, ela contém, evidentemente, diversas falhas, diversas impropriedades jurídicas. Um aspecto importante é que a sentença que condenou o ex-presidente Lula faz uma narrativa totalmente diferente daquela que consta na denúncia. A denúncia, vamos lembrar, diz que o ex-presidente Lula teria recebido a propriedade do apartamento triplex, que teria sido adquirida com base em recursos provenientes de 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras. Já a sentença diz que o triplex teria sido atribuído ao ex-presidente Lula a partir do desconto do valor correspondente ao imóvel de um suposto Caixa Geral de Propinas. Isso é inadmissível do ponto de vista jurídico,
porque o réu passa todo o processo se defendendo daquilo que consta na denúncia. O juiz jamais pode modificar os fatos para proferir a sentença. Ele não pode inventar fatos, ele não pode recriar os fatos. E é possível ir além. Para que um juiz possa condenar alguém pelo crime de corrupção passiva, ele precisa demonstrar na sentença que um funcionário público praticou ou deixou de praticar um ato da sua competência, o chamado ato de ofício, e recebeu em troca uma vantagem indevida. Então é preciso provar, 1, que a pessoa era funcionário público, 2, que a pessoa, como funcionário público, praticou ou deixou de praticar um ato de ofício, e 3, que recebeu uma contrapartida, uma vantagem indevida. No entanto, a sentença não identifica qualquer ato de ofício que tivesse sido praticado pelo ex-presidente Lula para receber esse apartamento em contrapartida. Ao contrário, a sentença diz que os atos são indeterminados. Ninguém pode ser condenado por atos indeterminados. Segundo aspecto, a própria sentença reconhece que o triplex não é do ex-presidente Lula. Fala agora de uma atribuição, uma palavra estranha à denúncia, estranha ao processo e que foi criada naquele momento da sentença apenas para poder sair daquela situação que foi devidamente comprovada de que o Lula jamais teve a propriedade ou a posse do apartamento. Essa situação, ela realmente é assustadora, porque eles não é que não há provas. Quem fala que não há provas é o Ministério Público. Desde que inicia, ele encerra a instrução, ele incede alegações finais. Ele fala que não tem provas e inventa teses, na realidade, para condenação sem provas. Mas, na realidade, o que nós temos no conjunto probatório é uma farta prova de inocência. Nós pedimos para ouvir testemunhas de defesa, mas também pedimos para que fosse feita uma prova pericial com o objetivo de apurar se algum contrato da Petrobras gerou vantagens indevidas que foram dirigidas ao ex-presidente Lula. Isso, no jargão técnico, se chama o follow the money, é seguir o dinheiro, e saber para quem foi esse dinheiro. Essa era uma prova fundamental para ser feita num processo que diz respeito a uma acusação de lavagem de dinheiro e de corrupção passiva. No entanto, o juiz indeferiu essa prova. Ele não quis fazer a prova pericial porque certamente já sabia que nenhum valor de contratos da Petrobras foi dirigido ao ex-presidente Lula. E isso ficou muito claro porque depois da sentença nós apresentamos ao próprio juiz Sérgio Moro um recurso chamado embargos de declaração. É um recurso que o próprio juiz analisa. E ao julgar esses embargos através de uma decisão emitida no dia 18 de julho de 2017, o juiz Sérgio Moro, pasmem, reconheceu que nenhum valor proveniente da Petrobras havia sido destinado ao ex-presidente Lula. Ele nunca havia dito. Isso. Né? Ele diz textualmente, este juízo jamais afirmou que qualquer valor proveniente da Petrobras tenha sido destinado, dirigido ao ex-presidente Lula. Ora, esta afirmação nós, a defesa, fizemos desde o início das investigações, quando o juiz assumiu a titularidade das investigações e depois a titularidade do processo. Ora, se o último ato, a última decisão do processo é o reconhecimento pelo próprio juiz de que o ex-presidente Lula não recebeu qualquer valor da Petrobras, isso, primeiro, mostra que não havia competência da Justiça Federal de Curitiba para analisar o caso. Segundo, destrói o eixo central da própria acusação, que colocava os recursos da Petrobras como sendo a justificativa da vantagem indevida que teria sido recebida pelo ex-presidente Lula. Então, esta afirmação é uma afirmação muito importante e que certamente deverá ser lida e ser analisada com muita cautela
pelas instâncias superiores, especialmente agora pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que vai julgar o recurso de apelação que nós apresentamos contra a sentença que condenou o ex-presidente Lula. Nós temos realmente a firme expectativa, diante de tudo que nós narramos aqui, de que esse recurso será acolhido e a sentença condenatória proferida pelo juiz Sérgio Moro será revertida, reconhecendo a inocência do ex-presidente Lula. O Ministério Público nunca teve provas, denunciou sem provas, continuou a denúncia, continuou o processo a despeito das provas e a defesa afirma indubitavelmente a inocência do ex-presidente Lula. Então, por conta de todos esses vícios e da incorreta aplicação da lei penal, não há outra possibilidade para um órgão imparcial e independente que não seja o reconhecimento da inocência do ex-presidente Lula.